Olá, querido, a paz de Cristo Jesus, pastor Adriano Moreira, mais uma vez com você para falarmos de um assunto muito pertinente e que comemorou-se agora, no dia 31 de outubro, 505 anos de Reforma Protestante. E eu quero poder falar um pouquinho sobre Reforma Protestante, proposta ou protesto. Mas não posso deixar de convidar você a se inscrever no nosso canal, a curtir, a clicar no sininho para você sempre ser notificado de um novo material aqui postado, comentar, compartilhar e nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Você nos ajudará a alcançar a muitas outras pessoas com a palavra de Deus ou com o material que aqui nós temos abordado. Então, vem comigo, eu quero falar sobre Reforma Protestante, proposta ou protesto. Primeira coisa a ser dita é o que foi a Reforma Protestante. Então, de uma forma objetiva, a Reforma Protestante foi um movimento de reforma religiosa na Europa no século XVI. A igreja de então estava já apresentando algumas defasagens na área doutrinária, na área política, na área econômica, na área social, e o que foi trazendo com que vários outros viessem protestando em relação a esta questão. Mas foi justamente em 1517 especificamente, onde alguns dos muitos reformadores, dois deles que se destacam, Calvino e Martinho Lutero, mas é com Martinho Lutero, que era um monge alemão, no dia 31 de outubro de 1517, ele elabora 95 teses e nesse dia que ele prega essas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E essas teses de Martinho Lutero foram todas elas contrárias a esse status quo da igreja de então, principalmente relacionado às indulgências. São 505 anos de Reforma Protestante, mas a outra pergunta é: quais foram as causas? Porque muitos não sabem quais foram as causas da Reforma Protestante. Primeiro, religiosa, principalmente por causa de doutrinas que estavam sendo pregadas, ensinadas, e que já não estavam condizendo mais com a igreja do Novo Testamento, com o texto do Novo Testamento, com a Bíblia Sagrada. E principalmente as indulgências, que era nada mais nada menos do que a compra de perdão e de redução também no purgatório por doações. Inclusive a Basílica de São Pedro foi construída a partir disso. Um cidadão chamado João Tetzel era um dos que recolhia, a partir de um gasofilaço móvel, essas ofertas, essas doações, e essa foi uma das coisas principais que Martinho Lutero bateu contra. Outra causa foi a política, porque o domínio romano sobre os demais países da Europa era de uma intervenção constante. Por isso os reis desses países e os líderes desses países já não aguentavam mais ter essa intervenção política vindo de Roma. Terceira razão é a social. Nós encontramos, por exemplo, os camponeses da época que não conseguiam crescer na sua vida econômica, na sua vida social, inclusive pelo fato de continuarem sendo condicionados a servos na classe social e terem um apoio, aproveitamento também muito grande da igreja de então. E também tinha a causa econômica. A causa econômica bateu muito contra os burgueses da época, porque os burgueses da época eles automaticamente tinham sua lucratividade pelo seu trabalho e eram muito condenados também pela igreja, que de certa forma pregava a libertação de todo lucro, uma vida que tivesse uma certa abnegação de qualquer que fosse a lucratividade de qualquer que seja o comércio ou pessoa ou até mesmo dono de qualquer coisa. Então os burgueses sofreram muito com isso. Então pelo menos essas quatro principais causas foram causas da Reforma Protestante. O que de fato a Reforma Protestante protestou? Porque na nossa temática eu estou falando da Reforma Protestante, se foi mais uma proposta ou um protesto. Claro, na verdade foi mais um protesto do que proposta. Quais foram os 5 pontos principais da Reforma Protestante, que em latim chamamos de sola ou somente? Primeiro, sola fide, onde somente fé significa que toda a salvação em Cristo Jesus e a nossa aproximação para com Deus é somente
através da fé, somente pela fé e através da fé. Depois, sola escritura, somente a Escritura, onde qualquer fonte de autoridade, de regra, de fé e prática, somente a Escritura e nada mais para além das Escrituras. Depois, solus Christos, que é somente Cristo, significando que só Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, sem mais ninguém. Só Ele pode ser aquele que intermedia, que é o árbitro, que é o mediador, que é a ponte, que é a ligação e que pode nos salvar. Quarto, sola gratia. Sola gratia é somente a graça, também afirmando a doutrina bíblica de que a salvação é mediante a graça, que é um favor imerecido de Deus, as bênçãos de Deus é pela graça, a própria cruz do Calvário foi pela graça, enfim, nada que seja por intermédio de qualquer outra coisa, como, por exemplo, por intermédio de obras. Então, somente pela graça de Deus, principalmente a salvação. E por último, só lhe deu glória. Glória somente a Deus, ou somente a Deus a glória. É uma das solas dos somente da Reforma Protestante para combater a idolatria ou para combater a mediação de qualquer que fosse a divindade, de qualquer que fosse o Deus, de qualquer que fosse o santo, a não ser o próprio Cristo Jesus. Só a Ele e a Deus Pai, Filho e Espírito Santo que merecem adoração, veneração e qualquer que seja a honra. Mas aí vem aquela pergunta que é a chave dessa nossa reflexão. Quais foram as propostas? Podemos falar de três principais propostas que, mesmo que na minha visão, na minha ótica, houve mais protesto do que proposta. Por isso, uma igreja reformada sempre se reformando, é o que os reformistas sempre falam, trouxeram essa verdade, e hoje todas as igrejas reformadas, teólogos reformados repetem também esta frase. Mas quais foram as propostas? Primeiro, da Bíblia ter acessível a todos, porque nós temos uma figura chamada Gutenberg na Alemanha, que foi o que inventou a imprensa e conseguiu, nesse contexto, imprimir a Bíblia, tornar a Bíblia uma literatura impressa de maneira em grande escala, de certa forma, e pudesse chegar às mãos do povo que quisesse ler e pudesse ler a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Essa foi uma das propostas muito interessantes e que até hoje é algo fenomenal e importante no conhecimento bíblico e no meio evangélico. Segundo, a alfabetização, porque justamente essa questão da Bíblia chegar às mãos de todos, ao alcance de todos, automaticamente também a alfabetização se tornou necessária. Muita gente aprendeu a ler a partir do ler a Escritura e muita gente aprendeu a ler para ler as Escrituras. E terceiro, o retorno ao Evangelho. De uma forma geral, a proposta era voltar ao princípio da Escritura, ao princípio da palavra, ao princípio do Evangelho. Essas foram as propostas que podemos apontar na Reforma Protestante. Daí, para finalizar, o que foi a Reforma? Foi um movimento de reforma religiosa na Europa no século XVI. O que fez? Protestou contra todos os males que estavam já presentes já há alguns séculos na vida, na história da igreja. O que resultou? Acabou resultando não numa reforma dessa igreja de então, mas numa divisão, porque a partir de então continuou a Igreja Católica Apostólica Romana, mas todos aqueles que não admitiam mais aquilo que estava no momento acontecendo tornaram-se os denominados na história de protestantes. E a partir daí, as denominações, como até os dias atuais. E o que faltou? Apesar de essas três propostas terem acontecido, mas na minha ótica, na minha visão, faltou mais proposta para que a igreja hoje, depois de meio milênio, 505 anos de reforma protestante, não fosse uma igreja que ainda precisasse estar se reformando, revendo tantas coisas e ainda enfrentando heresias e males que foram combatidos há 500 anos atrás. Por isso, minha proposta a você é que a gente continue sendo, você continue sendo, eu continue sendo, continuemos sendo reformados, restaurados a cada dia para sermos a igreja imaculada, verdadeira que o Senhor vem buscar. Então, até a próxima, assim querendo Deus.